Você já se perguntou por que Moisés, um dos líderes mais importantes da história bíblica, não conseguiu entrar na Terra Prometida? Afinal, ele dedicou sua vida à condução dos israelitas para a terra que Deus havia prometido. No entanto, em um momento crucial, algo deu errado e, como resultado, Moisés ficou de fora da conquista final. Neste vídeo, vamos explorar a fundo o que a Bíblia diz sobre o motivo pelo qual Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Analisaremos as circunstâncias que levaram a essa decisão de Deus e o que ela nos ensina sobre a importância da obediência e da fé. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. O motivo pelo qual Moisés não conseguiu entrar na Terra Prometida está documentado no livro de Números, que faz parte do Pentateuco, o primeiro conjunto de livros da Bíblia. Essa história se desenrola durante o período de peregrinação dos israelitas pelo deserto, uma jornada que se estendeu por 40 anos. Durante essa longa e árdua travessia, os israelitas enfrentaram várias dificuldades, sendo a falta de água uma das mais críticas. A escassez de água no deserto era uma situação desesperadora e, como era de se esperar, causou grande frustração e desespero entre o povo. A ausência desse recurso vital levou a um aumento significativo nas queixas e na insatisfação dos israelitas. Em vez de confiarem em Deus, que já havia demonstrado seu poder de várias maneiras durante a travessia, os israelitas começaram a manifestar descontentamento e rebeldia. Eles não apenas expressaram seu desagrado, mas também voltaram sua frustração contra Moisés e Arão, os líderes que Deus havia designado para guiá-los. Esse comportamento revelou uma profunda ingratidão pelo livramento que Deus lhes proporcionara anteriormente ao tirá-los da escravidão no Egito. O povo, mesmo tendo testemunhado os milagres e a provisão contínua de Deus, começou a duvidar da liderança e do plano divino. Os israelitas chegaram a comparar sua situação com a morte de seus irmãos, lamentando o fato de terem saído do Egito e se vendo agora em uma condição tão difícil. Eles preferiam, ironicamente, ter permanecido no Egito, mesmo com sua condição de servidão, a enfrentar as dificuldades do deserto, incluindo a falta de comida e água. Esse descontentamento e dúvida estão descritos detalhadamente em Números 22:5, que diz: não havia água para a congregação. Então, eles se reuniram contra Moisés e Arão. O povo se queixou a Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e nossos animais? E por que nos fizeram sair do Egito para nos trazer a este lugar desolado, onde não há semente, figos, vinhas, romãs, nem água para beber? Essa passagem revela não apenas a dificuldade física enfrentada pelos israelitas, mas também o estado de espírito deles. A falta de água serviu como um catalisador para expressar um descontentamento mais profundo, refletindo uma falta de fé e confiança em Deus. Esse episódio é um ponto crucial na narrativa, pois leva ao momento decisivo em que Moisés e Arão desobedecem às instruções de Deus, resultando em uma consequência significativa para Moisés e para a liderança do povo. Diante da crescente insatisfação e reclamações do povo, Moisés e Arão buscaram orientação de Deus. Eles se prostraram na entrada do tabernáculo, o lugar sagrado onde se encontravam com o Senhor. Nesse momento de humilhação e busca por uma resposta divina, a glória do Senhor se manifestou a eles, confirmando sua presença e autoridade. Deus então deu uma ordem clara a Moisés: ele deveria pegar a vara e, acompanhado de Arão, reunir a comunidade israelita. A instrução de Deus era específica: Moisés deveria falar à rocha diante do povo, e dessa rocha sairia água suficiente para saciar a sede de todos os israelitas e seus rebanhos. Essa ação tinha um propósito significativo, não apenas atender uma necessidade imediata, mas também demonstrar a fidelidade e o poder de Deus perante o povo. No entanto, apesar da orientação divina, Moisés e Arão tomaram uma abordagem inadequada. Em vez de seguir a instrução de Deus de falar com a rocha, Moisés, movido pela frustração e impaciência, se dirigiu ao povo de maneira áspera. Ele exclamou: ouçam, rebeldes, será que devemos fazer sair água desta rocha para vocês? Essa declaração não só demonstrou uma falta de paciência, mas também indicou um certo grau de desrespeito pelo papel que Deus estava desempenhando na provisão da água. O problema se agravou quando Moisés, em um ato de irritação, bateu na rocha 2 vezes com a vara. A água jorrou da rocha, como Deus havia prometido, e atendeu à necessidade urgente do povo e de seus rebanhos. No entanto, o ato de bater na rocha em vez de falar com ela representou uma violação das instruções de Deus e uma falta de confiança em sua palavra. Esse episódio foi mais do que uma falha técnica,
foi uma manifestação de desobediência e uma falta de reverência pela santidade e autoridade de Deus. Em primeiro lugar, embora a água tenha sido prontamente provida, a implicação espiritual do que aconteceu foi muito mais grave do que a simples satisfação da necessidade imediata. A forma como Moisés e Arão lidaram com a situação não apenas desrespeitou as instruções específicas de Deus, mas também revelou uma falta de fé e de reverência pelo método estabelecido por Deus. Isso teve repercussões significativas que se tornariam evidentes mais adiante na narrativa bíblica. Como resultado dessa atitude imprudente, Moisés e Arão receberam uma severa repreensão de Deus. Como vocês não confiaram em mim para demonstrar minha santidade diante dos filhos de Israel, vocês não conduzirão este povo para a terra que lhes dei. Esta repreensão não só refletiu o desagrado de Deus, mas também foi um claro aviso sobre a gravidade de não seguir suas instruções com precisão. Essa repreensão ajuda a esclarecer o motivo pelo qual Moisés não pôde entrar na terra prometida. Em segundo lugar, a desobediência de Moisés à ordem de Deus foi um aspecto crucial da falha que resultou em sua exclusão da terra prometida. Deus havia dado uma instrução específica e clara: Moisés deveria falar com a rocha para que a água fosse provida. Esse comando tinha um propósito significativo, refletindo não apenas uma maneira prática de atender à necessidade do povo, mas também um simbolismo profundo sobre a comunicação com Deus e a maneira como ele desejava ser abordado. No entanto, Moisés não seguiu essa ordem com precisão. Em vez de simplesmente falar com a rocha, Moisés, frustrado e impaciente com o povo e talvez até mesmo com a situação em si, decidiu agir de maneira diferente. Ele usou sua vara e bateu na rocha 2 vezes com grande violência. Essa atitude não foi uma simples alteração nas instruções, foi um desvio substancial que revelou uma falta de respeito e consideração pela autoridade divina e pela maneira estabelecida por Deus. Ao bater na rocha, Moisés desconsiderou não apenas as instruções explícitas de Deus, mas também o simbolismo que Deus havia pretendido com esse ato. A ordem de falar com a rocha, em vez de golpeá-la, era uma forma de mostrar a confiança de Moisés em Deus e a obediência às suas instruções. Era um ato de fé que ilustrava que a provisão de Deus viria não pela força humana, mas pela palavra divina. A decisão de Moisés de bater na rocha 2 vezes foi um ato de desrespeito não apenas pela ordem de Deus, mas também pela maneira como Deus havia escolhido demonstrar seu poder e provisão. Esse ato de violência não apenas violou o comando específico de Deus, mas também alterou a forma como o milagre deveria ser realizado, desvirtuando o propósito original da instrução. Além disso, a forma como Moisés executou a ação demonstrou uma falta de confiança e paciência. Em vez de demonstrar fé e esperar pela palavra de Deus, ele tomou a situação em suas próprias mãos, mostrando um controle inadequado e uma atitude impetuosa. Essa falta de adesão ao método divino não apenas prejudicou a demonstração pública da santidade de Deus, mas também comprometeu a própria liderança de Moisés. Portanto, a desobediência de Moisés ao não seguir fielmente a ordem de Deus foi uma falha significativa, refletindo uma falta de respeito pela autoridade e pelo plano divino. A ação de bater na rocha, em vez de falar com ela, teve implicações profundas, que foram entendidas como uma violação do relacionamento de fé e obediência que Deus esperava de seus líderes. Em terceiro lugar, a atitude de Moisés também desonrou a santidade de Deus diante dos israelitas. A rocha, a qual foi a fonte do milagre, não era apenas um recurso físico para prover água, mas tinha um significado muito mais profundo e simbólico. No contexto bíblico, especialmente conforme descrito no Novo Testamento, a rocha representava uma figura de Cristo. Isso significa que a rocha não era apenas um objeto físico, mas um símbolo espiritual que apontava para a provisão divina e a redenção que Cristo ofereceria. Quando Deus instruiu Moisés a falar com a rocha, ele estava estabelecendo um ato de fé e de comunicação direta com a fonte da provisão. O ato de falar com a rocha representava a confiança em Deus para realizar o milagre de maneira que refletisse sua santidade e a forma como ele desejava ser adorado. A palavra de Deus não era meramente um comando, era uma instrução carregada de significado espiritual que enfatizava a reverência e a dependência da palavra divina. No entanto, ao invés de seguir essa instrução e falar com a rocha, Moisés bateu na rocha com sua vara. Essa ação não apenas violou a ordem de Deus, mas também ignorou o profundo significado simbólico que a rocha tinha. Portanto, a desobediência de Moisés ao não seguir fielmente a ordem de Deus foi uma falha significativa, refletindo uma falta de respeito pela autoridade e pelo plano divino. Quando Deus instruiu Moisés a falar com a rocha, ele estava estabelecendo um ato de fé e de comunicação direta com a fonte da provisão. Essa ação criou uma impressão de que a realização do milagre era um resultado do poder humano,
o que desonrou o caráter sagrado e a autoridade de Deus. A violação do significado simbólico da rocha e a apresentação de Moisés como responsável pela provisão da água revelou uma compreensão inadequada do profundo significado espiritual envolvido. Assim, a desonra da santidade de Deus foi uma consequência significativa da ação de Moisés. Esse erro grave teve implicações duradouras, demonstrando a importância de obedecer com precisão às instruções divinas e reconhecer o significado espiritual das ações de Deus. Portanto, a desobediência e impaciência de Moisés, aliadas à sua atitude imprudente, foram fatores determinantes para que ele não entrasse na terra prometida. A repreensão de Deus a Arão também indica que ele estava de alguma forma envolvido na ação de seu irmão, e essa falha coletiva teve um impacto duradouro sobre o destino de ambos. Se você achou este vídeo esclarecedor, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos.